Terapias holísticas são pseudociências? Muitas pessoas alegam que as terapias holísticas são pseudociências. Mas o que significa isso? Do grego pseudo significa falso, mentira ou não verdadeiro. O sufixo pseudo, na língua portuguesa, sempre que antecede alguma palavra, dá o sentido de algo que não é verdadeiro, que é enganador ou fraudulento. Ou seja, pseudociências são ciências falsas. Mas realmente as terapias holísticas são pseudociências? Devemos primeiro entender o que é terapia holística. Na Wikipédia, o termo terapia significa tratamento. Tratamento para uma determinada doença. E o que é tratamento? Segundo a mesma Wikipédia, tratamento é o conjunto de meios de qualquer tipo, cuja finalidade é a cura ou alívio de enfermidades ou sintomas. E o que é holístico ou holismo? Do grego holos, que significa inteiro ou todo, também chamado de não reducionismo. Ou seja, na terapia holística não existem especializações como neurólogos, cardiologistas, odontologistas, etc., mas sim técnicas desenvolvidas considerando o ser humano como um indivíduo que, embora possua diferentes sistemas, corpo físico, corpo mental, corpo emocional, chakras, aura, etc., todos eles se relacionam e interagem entre si. Mas no final, terapias holísticas são pseudociências? Para responder esta pergunta, devemos fazer duas diferenciações: ciência e consciência. Segundo a Wikipédia, ciência é, do latim scientia, traduzido por conhecimento. Refere-se a qualquer conhecimento ou práticas sistemáticos. Em sentido estrito, ciência refere-se ao sistema de adquirir conhecimento baseado no método científico, bem como ao corpo organizado de conhecimento conseguido através de tais pesquisas. Vemos que o método científico é fundamental na ciência. O método científico refere-se a um aglomerado de regras básicas dos procedimentos que produzem o conhecimento científico, quer um novo conhecimento, quer uma correção, evolução, ou um aumento na área de incidência de conhecimentos anteriormente existentes. Já a consciência ou a consciência é uma qualidade da mente, considerando abranger qualificações, tais como subjetividade, autoconsciência, sapiência e a capacidade de perceber a relação entre si e um ambiente. É um assunto muito pesquisado na filosofia da mente, na psicologia, neurologia e ciência cognitiva. Alguns filósofos dividem consciência em consciência fenomenal, que é a experiência propriamente dita, e a consciência de acesso, que é o processamento das coisas que vivenciamos durante a experiência. Consciência fenomenal é o estado de estar ciente, tal como quando dizemos estou ciente. E consciência de acesso se refere a estar ciente de algo ou alguma coisa, tal como quando dizemos estou ciente destas palavras. Consciência é uma qualidade psíquica, isto é, que pertence à esfera da psique humana. Por isso, disse também que ela é um atributo do espírito, da mente ou do pensamento humano. Ser consciente não é exatamente a mesma coisa que perceber-se no mundo, mas ser no mundo e do mundo. Para isso, a intuição, a dedução e a indução tomam parte. Por este motivo, se você estiver olhando desde o ponto de vista da ciência, as terapias holísticas são de fato pseudociências. Porém, desde a consciência, as terapias holísticas são um conjunto de técnicas e práticas que proporcionam na psique humana uma experiência de cura. A Wikipédia faz a seguinte menção das pseudociências ou pseudomedicina: acupuntura, aromaterapia, cromoterapia, homeopatia,
naturopatia, parapsicologia, reflexologia, reiki, toque terapêutico, ventosa terapia, entre outras. Por outro lado, na mesma página da pesquisa da Wikipédia, aparece outra categoria que aparentemente não é tão rebaixada, que é a medicina tradicional. Apiterapia, ayurveda, herbalismo, xamanismo, entre outras. E ainda menciona que a medicina tradicional é o conjunto de práticas em saúde desenvolvidas antes do que se classifica como medicina moderna ou convencional. Em ditas práticas, o curandeiro utilizava a sua psique para identificar os tratamentos a serem usados com a intenção de curar a doença de uma pessoa. Posteriormente, esse tipo de tratamentos foram testados com o método científico, onde foram aprovados alguns e desaprovados muitos outros. Quando eu menciono tratamentos aprovados ou desaprovados, estou me referindo exclusivamente ao rótulo que o método científico lhes deu, o que não significa que perante a consciência, um tratamento desaprovado pelo método científico não cumpra com sua função de cura, pois, como especificado anteriormente, ciência e consciência são dois caminhos completamente distintos. O método científico testa rigorosamente a realidade objetiva. Já a consciência experimenta a realidade subjetiva. Ambas as realidades são parte importante e inerente do ser humano. Nossa sociedade passou por um processo de ocidentalização. Ocidentalização é um processo através do qual sociedades não ocidentais recaem sobre a influência da cultura ocidental, civilização europeia, em questões tais como indústria, tecnologia, lei, política, economia, estilo de vida, dieta, língua, religião e valores ocidentais. Na nossa sociedade ocidentalizada, consideramos a realidade objetiva superior à realidade subjetiva e temos a impressão, mesmo inconscientemente, que aqueles motivados pela realidade subjetiva são tolos ou possuem um QI inferior, quando na verdade as duas são parte importante e inerente do ser humano. Acredito que por este motivo, muitos terapeutas holísticos se sentem pressionados a tentar convencer a sociedade ocidentalizada sobre a eficácia das suas técnicas e tentam explicá-las usando a língua dos científicos. Afirmações como a física quântica demonstrou que meditar cura, que a energia Reiki é mensurável por E igual a mc ao quadrado, criando doutorados em cursos de milagres, etc. Tentar encaixar um método da realidade subjetiva nos métodos da realidade objetiva não vai fazer com que sejamos mais ou menos aceitos na sociedade ocidentalizada, chegando a incorrer em falhas graves quando alguns alegam que é possível substituir tratamentos médicos por terapias holísticas. Com isto, somente vamos conseguir ser um motivo de muitas piadas e críticas, ou pior ainda, chegarmos a ser aplicantes a processos judiciais por desmotivar as pessoas para não seguirem seus tratamentos médicos. Qual é a função de um terapeuta holístico? O terapeuta holístico é um indivíduo que usa um conjunto de técnicas e práticas, considerando o ser humano como a integração de vários sistemas, e cuja finalidade é a cura ou alívio de enfermidades ou sintomas. Estas técnicas e práticas integrativas não fazem parte do método científico, mas sim do psiquismo inerente ao ser humano, onde é possível identificar os tratamentos a serem usados com a intenção de curar a doença de uma pessoa. Entender que os tratamentos holísticos são parte de uma realidade subjetiva e que o fato de não seguirmos os padrões da nossa sociedade ocidentalizada, ou seja, o fato de não pertencer à realidade objetiva, não significa que não conseguiremos atingir os nossos objetivos.
Pelo contrário, atingimos nossos objetivos de maneiras indecifráveis perante a ciência, a qual nunca conseguirá entender nossos processos porque fazem parte do que nós denominamos de espírito, a qual não é objetivo de estudo da ciência. Qual não é a função de um terapeuta holístico? Um terapeuta holístico não é médico. Em nenhuma hipótese podemos afirmar que nossos tratamentos substituem a medicina. Existe uma lei que criminaliza essas práticas no Brasil. O curandeirismo é crime constituído no capítulo 3 dos crimes contra a saúde pública, no título 8 dos crimes contra a incolumidade pública, posterior aos crimes de exercício ilegal à medicina, arte dentária ou farmacêutica, artigo 282, e de charlatanismo, artigo 283. Temos o dever e a obrigação de esclarecer que nossos tratamentos são complementares à medicina. O paciente deve seguir rigorosamente o tratamento médico antes de optar por complementar esse tratamento com as nossas técnicas. Não somos cientistas. Levar pesquisas científicas ou terminologia científica ao campo da realidade subjetiva é indevido. O resultado de uma pesquisa científica é inalterável, a não ser que novas pesquisas científicas sejam realizadas sobre a anterior. Não podemos usar a conclusão de uma pesquisa científica para tentar definir com as nossas próprias palavras que as nossas técnicas foram comprovadas. A finalidade deste vídeo foi esclarecer de maneira assertiva o que são as terapias holísticas e motivar os terapeutas a continuarem sua labor com muito profissionalismo, se sentindo orgulhosos do seu trabalho, que, embora não faça parte dos padrões aceitáveis da sociedade ocidentalizada, nossa labor cumpre uma importante função no equilíbrio da psique humana, onde, através da experimentação dessa nossa realidade subjetiva, podemos preencher os vácuos que os estudos da realidade objetiva não conseguem preencher no ser humano.